Olá, sejam muito bem-vindos! Sabe aquela imagem que a gente tem da perícia criminal direto dos filmes e séries? Aquela coisa meio mágica com uma tecnologia que resolve tudo num piscar de olhos? Pois é, a realidade é bem diferente. É uma jornada muito mais metódica, super rigorosa, mas olha, fascinante. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar hoje, passo a passo, desde o primeiro detalhe na cena do crime até o peso que isso tem lá no tribunal. Então, para começar, vamos pensar numa situação bem clássica. Um crime acontece e, pronto, aparece uma confissão. Caso encerrado, né? Parece que sim. Para muita gente, para mídia, uma confissão fecha a conta. Mas e para a justiça? Será que basta alguém dizer fui eu para tudo acabar? A resposta, na maioria das vezes, é não. Nem sempre bem grande, na verdade. Pensa bem, uma confissão pode ter 1000 problemas. Pode ser forçada, pode ser falsa, a pessoa pode estar protegendo alguém. Por isso, a justiça precisa de algo mais sólido, mais concreto. E é aí que entra a prova científica, a prova pericial. Ela é a busca pela verdade dos fatos, uma verdade que vai muito além do que qualquer pessoa diz. E onde é que essa busca pela verdade começa? Bom, no lugar mais óbvio e mais importante de todos, a cena do crime. É ali, naquele exato local, que a história começa a ser contada. Mas o trabalho do perito vai muito além de simplesmente procurar pistas. E aqui tem uma coisa super importante para a gente entender logo de cara. A primeira distinção que o investigador faz: nem tudo que está na cena do crime é uma prova pronta. Primeiro, existe o que a gente chama de vestígio. Pensa no vestígio como uma matéria-prima bruta. Pode ser qualquer coisa, uma marca no chão, um fio de cabelo, um objeto. Sozinho ele não diz muita coisa. É só depois que esse vestígio é coletado, analisado e, bum, conectado com o crime, que ele vira um indício. Aí sim ele vira uma peça importante nesse quebra-cabeça. Ok, então já temos um indício, mas só isso não basta. O que faz com que essa peça do quebra-cabeça tenha valor de verdade num processo? A resposta está na lei. É a lei que dá a base, que dá o palco para a ciência poder falar alto e claro dentro de um tribunal. E olha só este artigo do nosso Código de Processo Penal. Ele é basicamente a regra de ouro da perícia no Brasil. Ele diz que, se o crime deixou vestígios, o exame é indispensável. Presta atenção nessa palavra, indispensável. Não é pode ser feito, não é se quiser. É obrigatório. E o mais importante, a confissão da pessoa não substitui esse exame. Ou seja, a ciência fala primeiro. Certo, mas o que é esse tal de exame de corpo de delito? Muita gente pensa que tem a ver com o corpo, uma pessoa, né? Mas não. O corpo de delito é, na verdade, o corpo do crime. É o conjunto de todos os vestígios, de todas as provas materiais que mostram que sim, um crime de fato aconteceu. É a ciência provando a existência do fato. Beleza, a prova existe, a lei diz que ela é fundamental, mas e aí? Como é que a gente garante que essa prova, que saiu lá da cena do crime, vai chegar do mesmo jeitinho, sem nenhuma contaminação, até o laboratório e depois até o tribunal? É aqui que entra um processo com um nome bem famoso. A cadeia de custódia. Pensa nela como se fosse o RG e o histórico de vida completo de cada vestígio. Cada passo que essa prova dá, desde a hora que ela é encontrada, cada pessoa que encosta nela, para onde ela vai, tudo, absolutamente tudo é documentado. É um rastreamento total para garantir que ela não foi alterada. E essa jornada tem etapas bem definidas, sabe? Começa lá no reconhecimento, quando o perito olha e diz: opa, isso aqui é importante. Depois vem a coleta, feita com todo o cuidado do mundo. Daí tem o transporte seguro para o laboratório. Lá dentro acontece o processamento, que é a análise em si. Depois o armazenamento, para ela não estragar. E, lá no final de tudo, o descarte, quando ela não é mais necessária. Cada um desses passos tem que ser registrado sem falha. E a metáfora da corrente é perfeita, porque é exatamente isso. Se um único elo dessa corrente quebrar, já era. Se uma etapa não for documentada direito, se algo se perder no caminho, toda a credibilidade da prova vai por água abaixo. E uma prova com a cadeia de custódia quebrada pode ser simplesmente invalidada pelo juiz. Não importa o quão importante ela seja. Ok, a prova chegou segura, a cadeia de custódia está intacta. Agora a gente entra no coração da perícia, o laboratório. É aqui que a mágica da ciência acontece, onde os peritos usam várias técnicas como se fossem lentes diferentes para decodificar o que cada pista tem a dizer. E basicamente, existem duas formas principais de fazer essa análise.
A primeira é o exame direto, é o mais comum, aquele que a gente imagina. O perito ali, com a mão na massa, analisando a própria prova física. Mas e se a prova sumiu? Tipo, uma lesão corporal que já sarou? Aí entra o exame indireto. O perito não tem mais o machucado para ver, mas ele pode analisar o quê? Fotos, prontuários médicos da época, ou seja, ele analisa a prova através de outros documentos. E a coisa pode ficar ainda mais detalhada. Existem uns termos em latim, mas a ideia é simples. Tem a perícia de percepção, que é a análise primária, a primeira vez que um perito olha para aquilo, e tem a perícia de dedução, que é basicamente uma segunda opinião. Acontece quando, por exemplo, as partes do processo não concordam com o primeiro laudo e pedem uma nova análise, um novo olhar sobre o que já foi examinado. E essas análises todas se aplicam a um monte de situações diferentes. Desde um exame para ver se uma porta foi arrombada, passando pela investigação das causas de um incêndio, até a famosa análise de caligrafia para ver se uma assinatura é falsa. E claro, tem as mais conhecidas, né? A necropsia, que é fundamental para descobrir a causa da morte, e a balística, que conecta a arma, o projétil e a cena do crime. Então, depois de todo esse caminho, da coleta super cuidadosa, da proteção da cadeia de custódia, da análise minuciosa no laboratório, a gente chega na reta final. Como é que todo esse trabalho técnico, cheio de termos científicos, se transforma em algo que um juiz pode usar para tomar uma decisão? A resposta está em um único documento, que é a peça final de todo esse processo, o laudo pericial. Pensa nele como o relatório final. É ali que o perito vai descrever tudo o que fez, o que analisou e vai responder, de forma bem objetiva e técnica, as perguntas que foram feitas. É a conclusão científica de todo o trabalho. E não dá para demorar, não. Geralmente a lei estabelece um prazo, normalmente de 10 dias, para esse laudo ficar pronto. E isso é importante, né? Para garantir que o processo ande, que a justiça tenha as respostas da ciência, sem uma espera infinita. No final das contas, o laudo pericial não é só mais um papel na pilha de um processo. De jeito nenhum. Ele é um dos pilares mais fortes que sustentam uma decisão judicial. Ele entrega para o juiz a verdade científica, os fatos objetivos, sem achismo, sem emoção. É a base para que a justiça seja feita com base em provas reais, concretas. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Num cenário onde a prova científica é tão forte, tão quase absoluta, qual é o papel que sobra para o julgamento no tribunal? Onde fica o equilíbrio entre a frieza dos fatos técnicos e a análise humana da justiça? É uma pergunta complexa, que mostra como essa interação entre ciência e lei é muito mais profunda do que a gente vê na ficção. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.